A cidade ainda dormia quando os primeiros raios de sol atravessavam os prédios de vidro e aço. Lá, no alto do 12º andar, uma mulher observava o horizonte enquanto o vapor do café subia lentamente da xícara de porcelana importada. Helena Costa, 40 anos, empresária de sucesso, símbolo de elegância, determinação e poder. Ninguém duvidava de sua força menos, mas por trás do olhar sereno, havia uma solidão que o luxo não conseguia esconder. Naquela manhã, Helena se preparava para mais um dia de reuniões, contratos e números. Sua vida girava em torno de resultados, de metas e de aparências. Tudo nela refletia controle. Mas o que ninguém sabia é que às vezes ela acordava no meio da noite, tomada por uma lembrança antiga, o som de um violão desafinado, um riso sincero e um olhar que a fazia sentir viva. O nome dele era Gabriel, o homem que, há 20 anos, tinha sido o grande amor da vida dela. Helena e Gabriel se conheceram quando ainda eram jovens no interior, antes de ela se mudar para a capital. Ele era simples, sonhador, trabalhava como garçom durante o dia e tocava nas praças à noite. Ela, uma estudante ambiciosa, filha única de uma costureira e de um homem que sempre sonhou com o sucesso da filha. Na época, Helena acreditava que o amor era suficiente para sustentar qualquer sonho, mas a vida menos e as escolhas menos mostraram o contrário. Quando surgiu a oportunidade de estudar em São Paulo, Helena se despediu de Gabriel com promessas de cartas e reencontro. Ele tentou convencê-la a ficar, mas ela acreditava que o amor sobreviveria à distância. Não sobreviveu. O tempo, a rotina e as novas ambições a afastaram dele. As cartas foram diminuindo, depois cessaram. Ela se envolveu com outro homem, alguém influente que a ajudou a crescer no mundo dos negócios. E embora tivesse construído um império, uma parte dela ficou para sempre naquela pequena praça onde Gabriel costumava cantar. Agora, 2 décadas depois, o destino preparava algo que nenhuma planilha poderia prever. O dia começou comum. Helena saiu com o motorista, como de costume. Na rua, o trânsito se arrastava e as buzinas formavam uma sinfonia irritante. No banco de trás, ela lia relatórios no tablet quando algo ou alguém menos chamou sua atenção na calçada. Um homem segurava uma placa improvisada. Tenho fome. Qualquer ajuda é bem-vinda. O cabelo desgrenhado, a barba por fazer, as roupas rasgadas. Helena desviou o olhar menos, até que algo a fez olhar de novo. Aquele rosto. Havia algo nele. O formato do queixo, o olhar triste, mas familiar. O coração dela disparou. Pare o carro, ela pediu, quase num sussurro. O motorista olhou pelo retrovisor, confuso. Senhora Helena, aqui é perigoso. Pare o carro, repetiu, mais firme. O carro encostou. Helena abaixou o vidro e olhou diretamente para o homem. Ele levantou a cabeça, lentamente, como se não acreditasse no que via. Os olhos dele encontraram os dela menos, e por um instante, o mundo pareceu parar. O tempo não o tratara bem. Olhar antes cheio de sonhos, agora carregava o peso da sobrevivência. O corpo magro denunciava fome e cansaço. Ainda assim, por trás de toda aquela dor, havia algo intacto. A bondade, a calma e a mesma luz de antes, Gabriel. Ela murmurou, sentindo o ar faltar. O homem pareceu hesitar. Demorou alguns segundos, mas então um sorriso fraco surgiu no rosto dele. Helena, disse, a voz rouca, quase um sussurro. Achei que nunca mais fosse ouvir esse nome na minha vida. Ela ficou sem palavras. Por um momento, a mulher poderosa que comandava empresas se tornou apenas uma garota outra vez menos perdida, confusa e tomada por lembranças. Gabriel olhou para ela com ternura, mas também com vergonha. Faz tempo, disse ele, tentando disfarçar o constrangimento. A vida acabou me trazendo para cá. Helena saiu do carro, ignorando o olhar espantado do motorista. Aproximou-se dele, sentindo o coração bater forte. O que aconteceu com você? Onde vou, Mora? Perguntou, com a voz trêmula. Gabriel deu de ombros. Moro por aí, onde a noite me deixa descansar. Já faz alguns anos. Ela sentiu um nó na garganta. Era como se algo, dentro dela, se partisse. Ele, o homem que um dia sonhara com o futuro ao lado dela, agora pedia esmola nas ruas. Por que não procurou ajuda? Ela insistiu. Eu teria te ajudado. Ele sorriu, mas não com ironia, menos com serenidade. Porque cada um tem seu caminho, Helena. E o meu me ensinou a depender de algo que dinheiro nenhum pode comprar. Ela não, entendeu? Estava acostumada a resolver tudo com cheques, contratos e poder. A simplicidade dele era desconcertante. O motorista se aproximou, nervoso. Senhora, vamos embora.
por favor. Mas Helena ignorou. Gabriel, você tem para onde ir hoje? Ele balançou a cabeça. Não, mas eu me viro. Ela respirou fundo. Não, hoje, você vem comigo. Ele tentou recusar, mas o olhar dela era firme. A mulher que controlava corporações agora usava a mesma determinação para ajudar o homem que um dia amou. Carro parou diante da mansão. Os seguranças olharam com estranheza enquanto ela abria a porta para ele. Gabriel hesitou antes de entrar. Os pés sujos, as roupas gastas, tudo nele destoava daquele mundo. Mas Helena o acolheu com gentileza. Enquanto ele tomava banho e vestia roupas limpas que ela mandara buscar, Helena sentou-se no sofá, sozinha, encarando o vazio. Uma mistura de emoções a dominava, menos culpa, compaixão, confusão. Quando ele desceu, limpo, barbeado, com roupas simples mas novas, ela quase não o reconheceu. Ainda havia traços do homem de antes. O mesmo olhar calmo, o mesmo sorriso que um dia a fez acreditar que o amor era possível. Você está igual, ela disse, com um sorriso melancólico. Só os olhos mudaram. E você está diferente, ele respondeu, olhando ao redor. O mundo te deu tudo o que sonhou, né? Helena olhou para o chão. Tudo o que o dinheiro pode dar. Um silêncio pesado se formou entre os dois. Ele percebeu que, apesar de todo o luxo, havia algo quebrado dentro dela. E o coração, Helena? Ele perguntou, com suavidade. Esse ainda tem espaço para sentir? Ela o encarou, sem saber responder. Naquele instante, percebeu o que havia perdido. Não apenas o homem que amava, mas a capacidade de se conectar, de sentir genuinamente. A conversa foi interrompida pelo toque do celular. O nome de um cliente importante piscava na tela. Ela atendeu, automática, assumindo o tom frio e profissional. Mas ao desligar, Gabriel observava em silêncio. Volka anda, trabalha até nas pausas da vida, ele comentou. É o que me mantém de pé, ela respondeu. Ou o que te mantém presa, ele completou. Aquela frase ecoou na mente dela. Pela primeira vez em anos, alguém a desarmava, sem levantar a voz. Nos dias seguintes, Helena tentou encontrar uma forma de ajudá-lo. Ofereceu emprego, abrigo, até uma casa. Mas Gabriel recusava tudo. Ele aceitava comida, roupas, mas nada que o prendesse de novo à dependência do mundo material. Eu perdi muita coisa, Helena, ele dizia, mas aprendi a ter paz com um pouco. A rua me ensinou a olhar para o céu, a pedir ajuda a Deus quando não havia ninguém por perto. Ela começou a vê-lo com outros olhos. Um mendigo que a sociedade ignorava era na verdade um homem com uma fé e uma serenidade que ela jamais tivera. Uma noite, enquanto tomavam café na varanda, Helena perguntou: você nunca se revoltou? Nunca culpou ninguém? Gabriel sorriu. No começo, sim. Eu achava que o mundo devia algo para mim. Mas aí percebe que a dor às vezes é o único caminho para enxergar o que realmente importa. Ela o observou, silenciosa. Aquele homem, vestido de maneira simples, parecia mais rico do que todos os empresários que ela conhecia. Os dias passaram, e o que começou como um reencontro inesperado se tornou um ponto de virada na vida de Helena. Ela começou a sair com ele nas ruas, discretamente, escondendo-se sob óculos escuros. Ajudava a distribuir comida, cobertores, ouvia histórias de quem dormia no frio. Cada rosto, cada história, mostrava a ela um pedaço da vida que havia ignorado. E foi numa dessas noites que algo aconteceu. Um homem idoso, caído na calçada, estava quase sem forças. Helena se ajoelhou ao lado dele, tentando ajudá-lo. Gabriel, com calma, colocou o casaco sobre o homem e começou a orar. A cena era simples, mas a emoção era profunda. Helena sentiu algo dentro dela se quebrar. Uma muralha de orgulho, medo e vaidade ruindo diante de um gesto tão puro. Ela olhou para Gabriel e viu, pela primeira vez, o que sempre esteve diante dela. Ele não havia perdido tudo. Ela é que havia perdido a essência. E naquele instante, enquanto o som distante da cidade misturava-se à chuva que começava a cair, Helena entendeu. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente tem valor. Naquela noite, o som da chuva batendo nas janelas da mansão parecia ecoar o turbilhão que se formava dentro de Helena. Ela não conseguia dormir. Deitou-se, virou de lado, levantou, foi até a varanda. Lá, no meio da escuridão, viu Gabriel sentado, olhando para o céu, com uma serenidade que contrastava com o peso que ela carregava no peito. Ele parecia conversar com algo invisível, talvez com Deus, talvez com o passado. Helena observou por um tempo, em silêncio, antes de se aproximar. Você não sente medo? Ela perguntou, a voz embargada. Medo de não ter para onde ir,
de não saber o que vai comer amanhã. Gabriel virou-se lentamente e sorriu. O medo só existe quando a gente esquece que o amanhã não depende só da gente. Helena sentou-se ao lado dele, abraçando os próprios joelhos. Eu nunca consegui viver assim. Sempre precisei controlar tudo, planear tudo. Menos isso te fez feliz? Ele perguntou. Com calma. Ela demorou alguns segundos antes de responder. Acho que não. Um trovão soou ao longe. Helena sentiu o vento frio tocar o rosto e fechou os olhos. Por um instante, imaginou-se livre, sem as amarras dos compromissos, das aparências, dos números. Era uma sensação estranha, como se estivesse descobrindo uma nova forma de respirar. Sabe, Gabriel? Ela continuou. Quando eu te deixei, achei que estava escolhendo o futuro certo. Achei que o amor podia esperar, que sucesso era o que importava. E olha pra mim agora. Eu tô olhando, ele disse, e vejo alguém que ainda tem tempo de recomeçar. Helena olhou pra ele, surpresa. Recomeçar? Com 40 anos? Com uma vida inteira construída em cima de aparências. Gabriel riu, suave. Deus note. Calendário. Helena. Às vezes, o recomeço chega quando a gente menos espera. Aquelas palavras ecoaram dentro dela como um lembrete. E naquele instante, Helena corou. Chorou sem vergonha, sem maquiagem, sem controle. Chorou por tudo que perdeu, por tudo que desistiu e por tudo que ainda não tinha coragem de enfrentar. Gabriel não disse nada. Apenas segurou a mão dela com ternura, deixando o silêncio falar por eles. Nos dias seguintes, algo dentro de Helena começou a mudar. As reuniões, que antes pareciam urgentes, começaram a perder sentido. Ela começou a questionar o propósito de sua empresa, o impacto que causava nas pessoas. E mais do que isso, começou a olhar o mundo com outros olhos. Certa manhã, ela pediu ao motorista que a levasse ao centro da cidade. Queria ver com os próprios olhos os lugares onde Gabriel passara os últimos anos. Ele hesitou, mas obedeceu. A cada esquina, a cada viaduto, Helena via histórias invisíveis. Homens e mulheres, pessoas que a cidade apagava. To-dos hostias. E em meio a tudo isso, ela percebeu o quanto o mundo dela era pequeno, cercado por muros altos e janelas espelhadas que não deixavam ver a realidade. Você lembra daquela praça onde eu tocava? Gabriel perguntou. Ela sorriu. Claro que o lembro. Eu te ouvia cantar vento no rosto todas as noites. Ele riu. Ainda canto, às vezes. Foram até lá. O lugar estava diferente. O quiosque onde tomavam café não existia mais, substituído por uma loja de conveniência. Mas o coreto ainda estava lá, envelhecido, com pintura descascada. Gabriel pegou um violão emprestado de um rapaz e começou a tocar. A voz dele, mesmo rouca, ainda carregava a emoção. As pessoas ao redor começaram a se aproximar. Um grupo de crianças parou para ouvir. Helena observava, fascinada. Por um momento, tudo parecia voltar no tempo. O som, o sorriso, a pureza de antes. De repente, uma senhora idosa se aproximou. Eu lembro de você, moço. Você tocava aqui há muitos anos. A gente dizia que sua música curava o coração. Gabriel sorriu com humildade. Acho que era o meu coração que precisava ser curado. Helena sentiu o peito apertar. As palavras dele pareciam atravessar o ar e alcançar lá de dentro para fora. Ao final da música, um pequeno aplauso se formou. Nada grandioso, apenas sincero, e Helena, acostumada a plateias frias e eventos luxuosos, percebeu que nunca tinha sentido tanta verdade num aplauso. Voltaram para casa em silêncio. Mas um tipo bom de silêncio. Daquele que conforta, que diz tudo, sem dizer nada. Helena começou a cozinhar naquela noite, menos algo que não fazia anos. Gabriel a observava, sorrindo. Lembra quando você queimou arroz e disse que era receita experimental? Ele brincou. Helena riu alto. E você comeu mesmo assim? Claro, era o gosto do amor, não da comida. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois olhou para ele, com um brilho no olhar. Você sempre soube dizer as coisas certas, né? Não. Eu só aprendi a ouvir o coração antes de falar. Naquela noite, enquanto jantavam, Helena fez uma confissão. Sabe o que é engraçado? Como evoca hack, eu percebo o quanto eu deixei de viver. Minha vida virou uma sequência de metas, de reuniões, de máscaras, e por dentro eu me tornei vazia. Gabriel posou o garfo e olhou para ela com ternura. Talvez Deus tenha permitido o nosso reencontro para te lembrar que ainda dá tempo de preencher esse vazio. Menos? E como eu faço isso? Ela perguntou, quase num sussurro, amando de novo. Ela sorriu, mas com os olhos marejados. Amar quem? Quem precisa de amor. E quem ainda pode recebê-lo. Naquela noite,
Helena dormiu melhor do que há anos. Sonhou com o passado, mas dessa vez, o sonho não a fez acordar triste. Havia paz. Nos dias seguintes, ela começou a mudar pequenas coisas. Criou um programa na empresa para empregar pessoas em situação de rua. Reduziu seus próprios luxos. Passou a visitar abrigos. E em cada gesto, via o reflexo das conversas com Gabriel. Mas algo inesperado aconteceu. Gabriel começou a desaparecer por algumas horas todos os dias. Saía sem explicar e voltava à noite. Helena sentia curiosidade, mas não queria pressionar. Até que um dia decidiu segui-lo discretamente. O viu caminhando pelas ruas até uma pequena comunidade. Ele distribuía comida, conversava com moradores, ajudava crianças, era amado Oli. Helena ficou observando de longe, emocionada. Aquele homem, que a sociedade chamava de mendigo, era mais rico do que todos que ela conhecia. Depois, quando ele a viu, não se surpreendeu. Sabia que você viria por quê? Porque seu coração te trouxe. Ele a levou até um pequeno abrigo improvisado, onde uma mulher cuidava de crianças órfãs. Helena sentou-se no chão com elas. Ouviu histórias. Riu, chorou, sentiu uma coisa que há muito tempo não sentia. Pertencimento. Na volta para casa, dentro do carro, ela disse: "Você me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido." "Não fui eu", ele respondeu. "Foi o amor." Os dias viraram semanas. Helena e Gabriel se tornaram inseparáveis. Ele, com sua humildade, e ela, com seu coração agora desperto. Mas o destino ainda guardava um teste final, menos aquele que mostraria se o amor deles era realmente capaz de resistir a tudo. Certa noite, enquanto voltavam do abrigo, um carro desgovernado invadiu a calçada. Gabriel empurrou Helena para o lado e foi atingido em cheio. O som do impacto foi ensurdecedor. Ela caiu no chão, gritando o nome dele. As pessoas correram, chamaram ajuda. Helena segurava a cabeça de Gabriel no colo, desesperada. "Fica comigo, não me deixa agora." Ele abriu os olhos, com dificuldade. "Não chora, Helena. Deus sabe o que faz." "Não." Ela chorava. "Você não pode me deixar de novo." Ele sorriu, mesmo fraco. "Eu te encontrei outra vez. Já valeu a pena." As sirenes chegaram. Os paramédicos correram. Helena foi com ele na ambulância, segurando sua mão o tempo todo. O coração dela parecia prestes a explodir. No hospital, enquanto os médicos o levavam para a sala de emergência, Helena ficou na porta, paralisada. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas dessa vez não eram de culpa Iran do Amor, o verdadeiro, aquele que não exige nada em troca. Ela ficou horas ali, rezando como nunca havia rezado, prometendo a Deus que, se ele sobrevivesse, ela dedicaria sua vida a ajudar quem mais precisava. E pela primeira vez, ela sentiu que não falava sozinha. Depois de uma longa espera, o médico saiu. "Ele está estável, mas vai precisar de tempo para se recuperar." Helena respirou fundo, um alívio misturado com choro. Correu até o quarto e segurou a mão dele, adormecido. Beijou-lhe a testa. "Obrigada, Deus. Obrigada por me dar uma segunda chance." Naquela noite, Helena dormiu ao lado dele, segurando sua mão. E foi ali, naquele quarto simples de hospital, que ela percebeu o quanto a vida pode mudar quando o amor decide voltar. Os dias que se seguiram foram de silêncio e oração. Helena passava a maior parte do tempo no hospital, sentada ao lado da cama de Gabriel. O som constante dos monitores, o ar frio da enfermaria, o cheiro de desinfetante, tudo parecia misturado à sua própria respiração. A cada pequeno movimento dele, o coração dela disparava. Havia algo de sagrado naquele lugar. Não luxo, não conforto menos, mas presença. Presença de Deus que agora ela sentia em cada detalhe. Em uma das manhãs, enquanto o sol entrava pelas janelas e dourava o lençol branco, Gabriel abriu os olhos, devagar, como quem retorna de um longo sonho. Helena Q. cochilava na poltrona. Se levantou num salto. "Gabriel", ela disse com a voz trêmula. "Graças a Deus." Ele sorriu, fraco, mas com o mesmo brilho no olhar de antes. "Eu te disse que Deus sabe o que faz." Ela segurou a mão dele, com os olhos marejados. "Você me deu o maior susto da minha vida. Talvez fosse o susto que faltava para você entender o que realmente importa." Ela riu entre lágrimas. "Acho que sim. E agora eu entendo." Os dias seguintes foram de recuperação. Helena levava comida caseira, lia para ele, colocava músicas antigas. O hospital se tornou o novo ponto de encontro de duas almas que por anos haviam se perdido, tentando ser o que o mundo exigia. Numa tarde chuvosa, ele pediu para ir até a janela. Queria ver o céu. Helena o ajudou a levantar-se. Devagar. Lá fora, a chuva caía fina, lavando a cidade. "Sabe o que eu vejo quando olho para essa chuva?" Ele perguntou.
O quê? Recomeços. Deus sempre manda chuva quando quer nos lembrar que ainda dá tempo de florescer. Ela ficou em silêncio por um instante, absorvendo aquelas palavras. Então, encostou a cabeça no ombro dele e ficou ali, apenas ouvindo o som da chuva. Nas semanas seguintes, Helena cumpriu a promessa que fez em oração. Vendeu uma de suas empresas e usou parte do dinheiro para construir um centro de apoio a pessoas em situação de rua. Menos um lugar que oferecia abrigo, alimentação e, principalmente, dignidade. Chamou o projeto de Caminho de Volta. Gabriel, ainda em recuperação, começou a coordenar o trabalho social. Usava sua experiência nas ruas para acolher os que chegavam sem esperança. E Helena, pela primeira vez, sentia-se viva. Não era mais sobre status, lucro ou reconhecimento ir a Sabra Amor. Num domingo de manhã, ela organizou uma inauguração simples do centro. Nada do flashes, nada de jornalistas, apenas pessoas, muitas das quais Gabriel havia ajudado nos tempos difíceis. Ele subiu ao pequeno palco improvisado e pegou o microfone. Eu vivi anos acreditando que Deus tinha me esquecido, começou ele, com voz firme. Mas hoje eu entendo. Ele só me deixou no deserto para que eu aprendesse a ver o valor de uma gota d'água. E essa gota chegou quando Helena me reencontrou. As pessoas aplaudiram. Helena corava discretamente, sentindo o coração pulsar de um jeito que há muito não senti. Se eu posso deixar uma mensagem para vocês, menos continuou. Gabriel, é essa. Ninguém está realmente perdido enquanto o amor existir. E o amor de Deus nunca falha. Houve silêncio. Um daqueles silêncios que parecem abraçar. Depois da cerimônia, uma menina se aproximou de Helena. Devia ter uns 10 anos. Estava com roupa simples, mas o olhar era cheio de luz. Moça, disse ela, segurando um desenho. Eu fiz isso para você. Helena se abaixou. Era um desenho dela e de Gabriel Dumas Dodas, com corações coloridos ao redor e a palavra esperança escrita embaixo. É lindo, querida. Como é seu nome, Sara? Sara, você sabe o que essa palavra significa? Ei, menina assentiu. Quer dizer que Deus não desistiu da gente. Helena a abraçou, emocionada. Naquela noite, já em casa, ela olhou o desenho mais uma vez. Colou-o na parede, bem ao lado de uma antiga foto dela e de Gabriel, tirada quando eram jovens e sonhadores. E percebeu, o tempo não destrói o amor verdadeiro, ele o transforma. Os meses se passaram e o centro Caminho de Volta cresceu. Tornou-se referência na cidade. Helena agora caminhava pelas ruas sem medo de sujar os sapatos. Sorria, ouvia. Gabriel, completamente recuperado, continuava firme, ajudando quem chegava perdido. Certa tarde, ele a chamou para ir até a praça onde se reencontraram pela primeira vez. Quando chegaram, o sol já se punha, tingindo o céu de tons alaranjados. No coreto, havia um pequeno violão e 2 velas acesas. O que é isso? Ela perguntou, curiosa. Nossa história, respondeu ele, sorrindo. O começo, o meio e talvez o novo começo. Ele pegou o violão e começou a tocar a velha canção, Vento no Rosto. A mesma que ela ouvia nas noites em que sonhava com ele. A voz de Gabriel ecoava suave, como um sopro da alma. Helena fechou os olhos. O vento bateu leve em seu rosto e ela sentiu uma paz que há muito não conhecia. Lágrimas desciam, mas agora eram de gratidão. Quando ele terminou de cantar, guardou o violão, respirou fundo e olhou para ela. Helena, eu não tenho nada para te oferecer além do que já sou. Mas, se Deus permitir, quero passar o resto da vida te lembrando que o amor é o maior milagre que Ele nos dá. Ela sorriu, o coração acelerado. E eu quero viver esse milagre todos os dias. Ele segurou as mãos dela. Então, recomecemos? Recomeçar, ela disse. É tudo o que eu mais quero. Os dois se abraçaram, longamente. Ao redor, a cidade seguia seu ritmo apressado. Mas naquele pequeno espaço do mundo, o tempo parecia ter parado. Um grupo de pessoas começou a se aproximar, atraído pela música. Eram moradores de rua, voluntários, curiosos. Gabriel os convidou a se sentarem e começou a tocar outra canção, improvisada. Helena cantou junto, com voz suave. E ali, entre notas e risos, nasceu algo novo. A câmera imaginária da história vai se afastando devagar, mostrando aquela cena simples e poderosa. Um homem e uma mulher que haviam se perdido e se reencontrado, transformando dor em propósito. Enquanto o vento movia as folhas das árvores e a luz do entardecer banhava o rosto deles, a narração final se forma como um eco suave. Às vezes, Deus precisa nos
Quebrar para reconstruir com mais amor. Às vezes ele tira tudo o que pensamos ser essencial, só para nos mostrar que o essencial é ele. Helena e Gabriel descobriram isso da forma mais inesperada. Não nas alturas da riqueza, mas nas calçadas da alma. E foi lá, entre o pó e a graça, que Deus fez o milagre do reencontro. O amor é o único tesouro que nunca se perde. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com alguém que precise lembrar que Deus ainda faz. Se inscreva no canal, curta o vídeo e continue conosco, porque cada história de fé pode mudar um destino.